Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast. E hoje, minha gente, é dia de lermos Mateus 10, Mateus 14, Marcos 6, do versículo 7 ao 56, Lucas 9, do versículo 1 ao 17 e João 6. Já te convido para ficar com a gente até o final, que no final a gente vai fazer um resumão aí de tudo que a gente vai estar lendo no episódio de hoje, tá bom? E já abre aí sua Bíblia em Mateus 10. Jesus envia os 12. Então, Jesus chamou os seus 12 discípulos e deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, o seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em nenhuma cidade dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre para colocarem nos seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou no povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem na casa dele até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Caso contrário, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber nem ouvir as suas palavras, saiam daquela casa ou cidade e sacudam a poeira dos pés. Em verdade lhes digo que, no dia do juízo, haverá mais tolerância para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Prestem atenção, eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam prudentes com as serpentes e inocentes como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis como testemunho a eles e aos gentios. Mas, quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora será dado a vocês o que dizer, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito do Pai de vocês é que falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos em um lugar, fujam para outro. Em verdade lhes digo que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles, não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que eu digo a vocês no escuro, falem à luz do dia.
O que é sussurrado nos ouvidos, proclamem nos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. Mas quem, por minha causa, perde a própria vida, a encontrará. Quem recebe vocês, a mim recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta como profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo como justo, receberá a recompensa de justo. Em verdade lhes digo que quem der, mesmo que seja um copo de água fria, a um dos menores dos meus discípulos, não perderá a sua recompensa. Mateus 14. João Batista é decapitado. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos. Por isso estão operando nele poderes milagrosos. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Heródias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto João lhe dizia: Não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, sob juramento, dar-lhe o que ela pedisse. Influenciado por sua mãe, ela disse: Dai-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. A primeira multiplicação dos pães. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu-os aos discípulos, e estes à multidão.
Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudesse tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Marcos 6, do versículo 7 ao 56. Jesus envia os 12 discípulos. Então, chamando os 12 para junto de si, Jesus os enviou de 2 em 2 e deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos. Estas foram as suas instruções: não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro no cinto. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem em uma casa, fiquem ali até partirem. Se em algum lugar não os receberem nem os ouvirem, saiam de lá e sacudam a poeira dos pés como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. João Batista é decapitado. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dentre os mortos, por isso atuam nele poderes milagrosos. Outros diziam: ele é Elias. Ainda outros afirmavam: ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Quando, porém, Herodes ouviu essas coisas, disse: João, a quem mandei decapitar, ressuscitou dentre os mortos. Pois Herodes mesmo tinha ordenado que prendessem João. Ele o amarrou e o colocou na prisão, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, com a qual se casara. Porque João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim, Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. Quando o ouvia, ficava confuso. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Finalmente, surgiu uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e aos principais da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser e eu darei.
e prometeu-lhe sob juramento: seja o que for que me pedir, eu darei até a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à sua mãe: que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista em um prato. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, não quis rejeitá-la. Então o rei imediatamente enviou um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe a cabeça dele em um prato. Ele a entregou à jovem e esta a deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e colocaram em um túmulo. A primeira multiplicação dos pães. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe contaram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então foram de barco, em particular a um lugar deserto, mas muitos os reconheceram e os viram partir, de modo que correram a pé de todas as cidades, chegando lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Despede a multidão para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês mesmos algo para comer. Os discípulos lhe disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhe de comer? Ele perguntou: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem toda a multidão se sentar em grupos na grama verde. Assim, eles se sentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do lago e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o lago, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o lago, pensaram que fosse um fantasma. Logo gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento cessou. Eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram à terra de Genesaré e ancoraram ali. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava.
Aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que, ao menos, pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que neles tocavam eram curados. Lucas 9, do versículo 1 ao 17. Jesus envia os 12. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha aparecido, e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse: João eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. A primeira multiplicação dos pães. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinha feito. Então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: Manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: Deem-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: Temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: Façam-nos sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. João 6. A primeira multiplicação dos pães. Algum tempo depois, Jesus foi à outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado ao curar os doentes. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pães para este povo comer? Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pães suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: Mandem o povo se sentar. Havia muita grama naquele lugar e todos se sentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam. O mesmo fez com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então
Eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se sozinho novamente para o monte. Jesus anda sobre as águas. Ao anoitecer, os seus discípulos desceram ao lago, entraram em um barco e começaram a travessia a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado uns 25 ou 30 estádios, viram que Jesus se aproximava do barco, andando sobre o lago, e ficaram aterrorizados. Ele, porém, lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que estes tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi a Cafarnaum em busca de Jesus. Jesus, o pão da vida. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, pois Deus, o Pai, o reconheceu. Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que ele enviou. Então perguntaram-lhe: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer o pão dos céus. Jesus declarou-lhes: em verdade eu lhes digo que não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é o meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Eles lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu disse, vocês me viram, embora ainda não creiam. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e eu jamais rejeitarei aquele que vier a mim. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a criticar Jesus porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Eles diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e a sua mãe? Como ele pode dizer: desci do céu? Jesus respondeu: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim.
Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Em verdade, eu lhes digo que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comer? Jesus disse: em verdade, eu lhes digo que, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Disse tudo isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos discípulos abandonam Jesus. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo no íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que tinham ouvido, Jesus lhes disse: isso é motivo de tropeço para vocês? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem iria traí-lo. Ele acrescentou: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu que escolhi vocês, 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. E assim nós finalizamos a nossa leitura de hoje. Uma leitura bem longa, hein? Exatamente, que passa aí por vários relatos, né? Novamente relatos aí marcantes na história de Jesus. Exatamente. E começamos falando ali em Mateus 10, né? Sobre Jesus enviar os 12 discípulos. E esse relato está também em Marcos 6, do versículo 7 ao 13, e em Lucas 9, do versículo 1 ao 6, que nós também já lemos aqui durante esse episódio, né? E aqui em Mateus 10, né, ele relata o nome dos 12 discípulos, né? Ele não relata ali as duplas que foram, né? E aonde fala que houve dupla foi em Marcos, ali fala que Jesus separou em duplas, mas também não fala quais foram as duplas. E ali, gente, Jesus descreve, né, uma instrução de como eles deviam ir, de não levar nada, né, de sempre ficar na casa onde a pessoa recebeu eles. Então era para eles irem e pregarem o evangelho, né?
com a condição de ser um evangelho para os judeus nesse momento. Aqui ele até fala, né? Não se dirijam aos gentios e nem aos samaritanos, porque esse povo ia ser mais para frente, né? Os gentios eram os povos que não eram ali, né, os descendentes israelitas, e os samaritanos eram aquela população que após o exílio babilônico teve os casamentos mesclados com outros povos. Então ainda não era para pregar as boas novas para esse povo, era sim para os judeus, né? Para o povo ali de Deus, vamos dizer assim, né? Mostra uma prioridade, né, para os israelitas ali, realmente o povo mais próximo do chamado, assim, né, vamos dizer dessa forma. E é engraçado também da gente ver, né, que esse envio de duplas, né, de 2 em 2, não é uma, tipo assim, se a gente for ver, era muito melhor, né, Jesus falar assim, envia um para cada canto, né, você teria 12 envios. Mas é legal da gente ver que ele, na verdade, tem, vamos dizer assim, 6 envios, né, para direções distintas, né? E é muito aquilo que também, né, eu vejo assim, que está escrito na Bíblia também, né? Onde 2 ou mais em meu nome estiver, ali eu também estarei, né? Então aqui é legal da gente entender, tipo assim, gente, eles estavam indo para lugares na qual até Jesus fala, né, que eles sofreriam opressão, que eles poderiam ter, tipo, portas fechadas na cara, talvez não conseguir comer, enfim. Então eles precisavam da ajuda de um e do outro, né? Você não tá sozinho ali naquele conflito. E também essa fala, né, que tem, né? Onde 2 ou mais estiverem em meu nome, ali eu estarei. Ou seja, um estaria apoiando o outro naquele ministério, um estaria, tipo assim, ajudando o outro ali nas palavras, no testemunho, até tipo lembrando, eu esqueci de falar alguma coisa, eu esqueci de fazer alguma coisa, o outro estaria ali ajudando. Então é interessante esse envio em dupla, né? Não é tipo assim, mas se você for ver para o reino de Deus, talvez seria melhor enviar um para cada canto, né? Mas a gente vê aqui a instrução de Jesus colocando de 2 em 2. Exatamente. E depois ele é muito claro, né, sobre, ali no versículo 14, se alguém não os receber e nem ouvir as suas palavras, saiam daquela casa ou cidade e sacudem a poeira dos pés. Essa forma de sacudir as poeiras dos pés, né, a gente já viu outros relatos sobre isso também, seria como se fosse assim, eu tentei fazer algo por você, mas como você não quis, vamos dizer assim, eu lavo as minhas mãos, até aqui eu fui, né? Então tirou as poeiras ali para que não fique com essa carga, né? Com esse peso de não ter feito nada. Pode sacudir as poeiras e segue o seu caminho, né? E ainda ele continua ali falando que ali vai ter mais julgamento do que para Sodoma e Gomorra. E quando se compara isso, gente, é pesado, porque quando a gente leu lá Sodoma e Gomorra lá no início, né, do Antigo Testamento, a gente vê como aquela cidade era perversa, que caiu fogo dos céus e tudo mais. E aí você vê que aquela outra cidade onde recusou os discípulos de Jesus, né, vai ter um julgamento maior do que Sodoma e Gomorra. Você vê que a atitude foi muito errada, né? E é interessante da gente entender, né, que, igual isso que a senhora está falando, Jesus fala que o peso do julgamento para esses que não receberem vai ser pior, porque era, tipo assim, aquele povo, né, Sodoma e Gomorra, ainda não tinha o conhecimento, né? Eles não sabiam ali, tipo assim, não tinha Jesus vivendo no mesmo período que eles, não tinha ali o Salvador do mundo ali vivendo com eles, né? E para essas pessoas é tipo assim, olha, eu estou enviando, né? É como Jesus fala, eu estou enviando pessoas testemunhando da minha existência, testemunhando que o Filho de Deus está aqui entre vocês, que vocês podem ser perdoados, que vocês podem ser curados, que vocês podem, né, estar seguindo ele e vocês estão negando. Então tipo assim, é muito diferente, igual a gente sempre conversa. Você falar com uma criança que não sabe muitas coisas, o que é certo e errado, por exemplo, uma criança fala, olha, não pode pôr o dedo na tomada, né, porque você vai tomar choque. E a criança às vezes nem entende isso, né?
é diferente você já falar para um adolescente ou uma pessoa que já tem, sei lá, 15, 20 anos, que ela já tem a noção. Então é isso aqui que é legal da gente entender. Por que que, né, Jesus fala que o peso, o julgamento vai ser diferente? Porque Sodoma e Gomorra ali era um povoado totalmente, né, perdido, mas não tinha o conhecimento, não tinha a noção ali do seu possível salvamento, né, da sua possível libertação. Exatamente. E depois ele continua, né? Ele vai para o versículo 17 falando: tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e açoitarão nas sinagogas deles. E depois ele vai mais para frente e fala que vai precisar fazer testemunho, né, diante dos governadores. Você vai precisar falar, mas fica tranquilo, não vai ser vocês que vão falar, mas sim o Espírito do meu Pai falará por intermédio de vocês. Então é aquele negócio, né? A gente tem que tirar o nosso lado humano, nosso lado carnal, achando que vai ser pelo nosso conhecimento, por tudo mais, mas entender que existe, né, o Espírito Santo em nós e que vai estar intercedendo por nós, né? E até ele continua falando ali sobre quanto nós valemos, né? Nós valemos mais do que 2 pardais ali. Ele fala: então, quando vocês forem perseguidos por um lado, fujam para o outro. Em verdade, eu lhes digo que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. E aqui, gente, essa fala, né, de Jesus para os seus discípulos mostra muito sobre algo futuro, né? Algo sobre a segunda vinda dele. Que quer dizer o quê? Aqui, Jesus está nesse momento de envio dos discípulos para pregar as boas novas, né? O evangelho e tudo mais. E aqui ele está já deixando claro: olha, vocês vão ter percorrido muitas cidades, mas mesmo assim ainda não terá percorrido todas as cidades de Israel antes que eu venha novamente, né? Antes que o Filho do Homem retorne. Então é assim, fiquem tranquilos, façam o trabalho de vocês, andem, né? Falem das boas novas, porque é isso que eu tô precisando de vocês, né? E ele até coloca: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Mas, né, vocês precisam estar fazendo, né, segundo as ordenanças que eu estou dando a vocês. E depois ele vai continuando ali e falando sobre como é também o caminhar com o pai dele, né? Que nem um fio de cabelo cai da cabeça sem o consentimento do pai. Então quer dizer o quê? Que o pai sabe de todas as coisas, que nada sai segundo o que Deus colocou pra gente, né? Então é pra gente descansar, pra gente ficar em paz, porque Deus está vendo tudo e tá tudo sob o controle dele, né? Não é sobre nós, não acha também que vamos dizer assim: nossa, o cabelo do Jason aqui caiu e foi culpa minha porque eu estressei ele. Não, calma, o cabelo dele só caiu porque Deus consentiu disso, né? Seria meio que isso: fica tranquilo, só faz a sua parte, né? E depois tem o versículo 34, onde é um tanto intrigante, né? Que ele fala que ele não veio para trazer paz, mais espada. E quando a gente ouve isso, causa até um remoliço aí, né? Como assim, né? Como que Jesus não veio para trazer paz? O que ele veio para fazer? E aí ele continua: eu vim para fazer que o homem fique contra o pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra, e que os inimigos, né, do homem serão os da própria família. E o que é isso, gente? Antigamente, né, existia esse negócio onde o pai era a autoridade ali e ele pregava sobre um conhecimento dele, e as mulheres, vamos dizer assim, também tinham que só ouvir e aprender por aquilo, né? Não tinha assim, cada um vai para o seu conhecimento. Se o Jason quer conhecer sobre mais a parte de Atos, ele vai buscar. Eu vou querer buscar mais sobre Salmos. Não tinha essa liberdade. Até porque o estudo, né, não era para todos, né? Principalmente as mulheres, assim, elas nem ler elas sabiam, e muito menos ter convívio com a leitura ou ter a proximidade assim com as escrituras, né? Não era, né? Então sempre vinha da autoridade da casa, né? Exatamente.
E aí, quando Jesus coloca isso, que ele veio para trazer essa discórdia, né, trazer essa espada, é porque o conhecimento ia ser distribuído para todos. E a gente traz novamente, né, sobre The Chosen lá. Tem esse episódio onde o pai, ele era muito ali afinco sobre as escrituras e a filha conhece sobre Jesus, né, e quer caminhar com Jesus. E ali o pai meio que se desvincula dela, né? Se você quer Jesus, você não é mais a minha filha. Então era sobre isso que Jesus estava falando, olha, porque eu vou trazer a verdade. E a verdade vai ser entregue para quem tiver o coração aberto, né? E às vezes o pai não está com o coração aberto, mas o filho está. Então era sobre essa discórdia que Jesus estava falando, tá? Não é sobre trazer guerra, não é nada sobre isso, mas sim a respeito do conhecimento e da forma como o conhecimento era pregado. E isso também não é diferente para os dias de hoje, né, gente? Hoje tem várias religiões, várias bandeiras, e aí também tem o acesso facilitado ao conhecimento, aonde às vezes a gente vê também dentro da casa, né? Um é católico, outro é evangélico, outro é outra coisa, e cada um defende. Então isso também gera as discórdias dentro da casa, né? E ali ele até complementa: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Aqui também é outra coisa que deixa a gente um tanto questionando, né? Como assim? Eu não posso amar a minha mãe? Eu não posso amar o meu pai? Sim, você pode. Mas é sobre o altar do teu coração, porque muitas das vezes o teu pai e tua mãe está acima de todas as coisas. E aí não te deixa, né, a ter Deus como a prioridade na tua vida, porque é como se fosse assim, um chamado. A gente até falou isso, acho que no episódio passado, né? Que às vezes a gente precisa largar tudo e seguir, né? Se você não é capaz de largar e ir adiante para seguir a Jesus, a seguir o chamado, sem olhar para trás, você ainda não está preparado, né? E é referente a isso, né? Se você ama mais alguma coisa, a mais do que a Deus, a Jesus, né? Você não está preparado para seguir o caminho, porque o altar do teu coração é eles, né? E não o Pai. E aí depois, né, ali a partir do 40, ele já finaliza, né? Quem receber vocês vai receber a mim, né? E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou, que é Deus, né? Então aqui ele está deixando também muito claro, e quem recebe o profeta como profeta, receberá a recompensa como profeta. E ali ele vai destrinchando mais, mas é só para deixar também os discípulos muito calmos de coração, vamos dizer, né? Porque gerava também ira nas pessoas quando ia para falar de Deus. É como se fosse assim, eu conheci um amor gigantesco, eu conheci da verdade e vou falar. E às vezes aquela pessoa fecha a porta na tua cara e você fala assim, não é possível. O que aconteceu com essa pessoa? Então Jesus estava fazendo de uma forma para acalmar o coração também dos discípulos de como agir, né? Quem receber vocês vai estar me recebendo, e quem me receber vai estar recebendo quem me enviou. Então fique em paz. E quem não te receber, né? Volta lá para aquela parte. O juízo vai ser pior do que Sodoma e Gomorra. Só faça o teu trabalho. E essa palavra do final também, ela é uma palavra atual para nós também, sobre receber pessoas, né? Hoje tem muita gente, né? O trabalho continua, existem muitos missionários, existem muitas profetas ainda, então, tipo assim, também é uma palavra para nós hoje em dia, né? De alguém que chega na igreja, alguém que veio de outro país, veio pregar, que precisa de uma casa, precisa de uma moradia, precisa de uma comida, né? Então, essas coisas não são só daquela época, né? Existem também, e é também um lembrete para nós, né, sobre isso. E depois nós fomos para Mateus 14, que conta ali sobre João Batista decapitado. E essa leitura a gente também fez em Marcos 6, do 14 ao 29, e em Lucas 9, do 7 ao 9. É uma leitura bem curta, né? E que a gente talvez já ouviu falar ou também já pode ter visto, né, ali nos episódios do The Chosen. Mas
Até eu acho que em Lucas conta um pouco mais detalhado, que eu acho interessante, sobre a visão que Herodes tinha de João Batista. Então, assim, aqui mostra, né, a gente já leu, deu para entender, né, de forma resumida ali, Herodes já tinha mandado João Batista ser preso, porque ouvia muito da fama, né, que João Batista tinha, aquilo trazia um risco para ele também como governante, falando que ele estava curando, que ele era até ali talvez um profeta, Elias, né? exatamente. E ali, inclusive, né, uma das coisas que mais atormenta Herodes é que João Batista afronta Herodes, falando que o que Herodes estava fazendo era errado, que ele estava se casando com a mulher do irmão dele, né? E por causa disso foi o ápice, né, de todo o acontecimento, que Herodes manda prender João Batista. Mas lá em Lucas fala que Herodes não quis já de cara fazer alguma coisa com João Batista, porque ele via a justiça, via a honestidade em João Batista e até admirava João Batista e gostava de conversar com João Batista. Então é aquele tipo assim, pô, você está me defamando, né, em meio à sociedade, no entanto o que você está falando eu sei que é verdade, né, porque Herodes, ele não era, vamos dizer assim, um gentil que vivia, né, livremente segundo alguma lei romana ou alguma lei fora ali de Israel. Ele sabia das leis, né? Então ele também tinha ali um vínculo com as sinagogas, sabia sobre as leis mosaicas, então ele sabia do que João Batista estava falando, né? Mas ele não queria fazer nada, só queria deixar João Batista lá preso. E conta, né, que ele faz uma festa, né, lá uma festa super chique e tal, e a filha de Herodias, né, faz uma apresentação ali magnífica, né, que ele se vangloria daquilo, né? Acha aquilo extraordinário e até fala para ela: me peça o que você quiser, inclusive, né, se você quiser metade do meu reinado, eu te darei. Essa é uma fala típica, né, que a gente já viu, inclusive, no Antigo Testamento, né, de quando o rei ele se agrada muito de alguma coisa, ele faz esse juramento de dar o que a pessoa quiser, inclusive, né, o metade do reinado. A gente viu isso, inclusive, lá no livro de Esther. E ela pede, né? Aqui fala que ela vai, em Marcos ou Lucas fala que ela vai e consulta a mãe, né? Em Mateus e Marcos parece que ela já sabia. Então, assim, tem esses... Mas, assim, o que é certo ela obedece o pedido da mãe de mandar decapitar João Batista, porque a mãe também tinha vergonha do que João Batista vinha falando. Raiva, né? Vergonha, raiva, tinha ali vários sentimentos negativos, né, referente a João Batista. E daí em Lucas fala que ele tipo assim, ele fala, poxa vida, né, tipo, não queria ter que fazer isso, no entanto eu fiz esse juramento na frente de todo mundo e é algo de costume na qual eu vou ter que fazer. E daí manda decapitar João Batista, né, e trazer a cabeça dele numa bandeja, ainda é mais humilhante, né, que tudo ali. E depois os discípulos de João vão até o lugar, né, onde estava o corpo de João e levam para ser sepultado. E em Marcos comenta ainda, né, que depois disso a fama de Jesus ainda continua, né, sendo espalhada, e alguns falam que é tipo a continuação de João Batista. E ele até fala assim, mas como? Quem que é esse? Porque João Batista eu decapitei, eu vi a cabeça dele. Quem que é esse que ainda continua falando sobre as boas novas, né? Mas isso ali consta só no finalzinho ali nessa parte de Marcos. Depois em Mateus 14, do versículo 13 até o 21, fala sobre a primeira multiplicação dos pães, na qual a gente também leu em Marcos 6, do 30 ao 44, e em Lucas 9, do 10 ao 17, e em João 6, do 1 ao 15. Então, aqui, inclusive, em Mateus é mais curtinho. Nós vimos, principalmente em João, essa passagem sendo bem mais longa, né? Bem mais detalhada. Mas também é uma passagem muito famosa e que fala ali, né, que é uma continuação do que aconteceu ali com João Batista. Coloca ali, ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco em particular para um lugar deserto. Então mostra que Jesus
Se entristeceu, Se né? Que ele entristeceu. queria ficar sozinho. Exatamente. Desejava ficar sozinho, mas Desejava. o povo foi Exatamente. atrás dele. Então a gente vê que realmente é uma continuação ali e o povo vai tudo atrás dele, sai das cidades, vão seguindo ele a pé. E ele, né, vai falando com esse povo, vê que é uma multidão, mostra aqui, né, até fala que ele teve compaixão desse povo, que esse povo foi tudo atrás dele ali, e ele começa a ensinar, falar sobre o reino dos céus para essas pessoas e também curar os doentes que ali estavam. E fala que ele foi falando e foi juntando gente, e aquilo, Foi nossa, entardecendo, não, né? e eu acredito que era uma coisa, tipo, prazerosa de você ouvir. As pessoas ficavam ali, sentavam. É aquilo, tipo, você fala assim, meu Deus, parece que, tipo, tudo que ele fala é maravilhoso pro meu ser, né? Pros meus ouvidos, né? Então as pessoas foram ficando ali e ouvindo Jesus falando. E aquilo, né? Foi chegando o fim do dia, foi entardecendo. E daí ali em Lucas, Marcos, não lembro exatamente, fala, né? Que inclusive começa um rumor ali entre, né, uma falação entre os discípulos falando assim, meu Deus, o que a gente vai dar de comer para essas pessoas? Essas pessoas já estão com fome e já está chegando o fim do dia, né? E daí fala que eles vão até Jesus e falam, olha, Senhor, o Senhor precisa liberar esse povo precisa voltar para os povoados e cidades próximas para comer e inclusive para dormir, né, para ter um aposento. Então o Senhor precisa parar de falar, né, e liberar que eles vão, né? E Jesus fala, né, eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. E daí eu fico imaginando que os discípulos olham um para a cara do outro e falam assim, cara, não sei o que Jesus está pensando, né? A gente não tem nada, né? Fala inclusive que os discípulos olham e falam assim, olha, se a gente der 200 denários, e 200 denários, gente, era tipo assim, era uma quantia muito boa, era tipo assim, era um salário, um denário era o que uma pessoa recebia por dia. Então eles com 200 denários, 200 salários diários, ainda falavam que eles não conseguiam comprar tudo o que precisava para alimentar aquelas pessoas, né? E eles falam, olha, mesmo, né, tipo assim, até eu acho que Marcos ou Lucas fala ainda, Senhor, mas a gente tem que ir lá usar todo o nosso dinheiro para comprar comida para esse povo? Não é, tipo, muito dinheiro que a gente vai estar gastando? 200 denários, a gente pode, tipo, sobreviver aí por mais algumas semanas. A gente tem nossas comidas, nossos aluguéis, né? As hospedagens que eles ficavam, né? Então eu falava assim, é muito dinheiro para dar para comer para essas pessoas, né? E Jesus fala, não, mas eu não estou falando para vocês gastarem. O que vocês têm aí? E daí até mostra, eu acho que em Lucas, que André vai, procura e encontra um menino que tem ali 5 pães e 2 peixes, né? E fala, olha, é isso que nós temos. E o relato, né, mostra que Jesus olha para o céu, até fala isso, né? Dá graças. Olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. E começa a partir aquilo. E antes, né, ele pede para separar o povo em grupo de 50 pessoas. E ele vai partindo. Eu fico imaginando aquilo, tipo assim, vai partindo, e o negócio vai, né, só multiplicando. E fala que deu para comer, né, deu de comer para todas aquelas pessoas que estavam ali. Fala, né, inclusive em todos, tanto Mateus, Marcos e Lucas, que eram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Então, tipo assim, provavelmente, gente, era mais de 10.000 pessoas que eles deram para comer, né? Deram de comer para essas pessoas, e ainda fala que recolheram 12 cestos cheios, né? Então, aqui existem uma visão mais profunda de tudo isso, né? Uma das coisas que a gente pode tirar de ensinamento nunca vai faltar quando você deseja compartilhar, né? Se você for numa mesa, não para encher a sua barriga, mas você for, né, sentar numa mesa para compartilhar, né, nunca vai faltar, sempre, inclusive, vai sobrar. E é muito interessante que fala que recolheram 12 cestos cheios. E a gente está falando de 12 discípulos. E a gente está falando de 12 tribos que saíram lá do Egito. Então, assim, esses 12 cestos cheios que sobraram não é também uma mera coincidência, né? Não é uma coisa do acaso, né? Aqui também dá para a gente entender
que quando você compartilha, ainda sobra para você, né? Você ainda vai, do pouquinho que você tem, você consegue alimentar as pessoas da qual você compartilhou e ainda vai sobrar. Aqui, como a gente até discutiu, a gente pode ter a conclusão de que sobrou um cesto cheio para cada um dos discípulos que estavam ali com ele, compartilhando, levando, trabalhando ali na obra de Jesus, né? E é interessante, né? É interessante da gente ver que aqui é a primeira multiplicação, a gente ainda vai ver outra multiplicação, mas eu imagino que aquilo, né? Até eu acho que em Lucas fala que aquilo deixou as pessoas, tipo assim, meu Deus, né? Quem que é esse que consegue multiplicar os pães, né? Consegue multiplicar a comida. E depois nós fomos para o versículo 22, né, que fala de Jesus andando sobre as águas. Essa parte a gente também leu em Marcos 6, do 45 ao 56, e em João 6, do 16 ao 24. Uma coisa legal da gente ressaltar que somente aqui em Mateus vai falar sobre Pedro também andando sobre as águas. Mas essa é uma passagem também muito famosa, né, sobre Jesus Cristo. E é legal da gente ver, né? Uma coisa que a gente já falou em outros episódios. Não é que um é verdadeiro e o outro é falso. Mateus falou a verdade, Marcos e João não falou a verdade. Eu vejo claramente que os evangelhos estão para se complementar. Então, a gente vai ver Marcos e João falando sobre Jesus andando sobre as águas. Então, isso é um fato, né? E nós vamos ver que Mateus somente que relata que Pedro andou também, né? Não sabemos porque Marcos e João não relatam. No entanto, a gente vê claramente que eles estão se complementando, né? Então, aqui fala que logo em seguida, né, continua a narrativa dessa multiplicação dos pães. Fala que logo em seguida Jesus insistiu que seus discípulos entrassem no barco e atravessassem para o outro lado. Então, tipo assim, o povo já comeu, já chegou o final da tarde, né? Agora já é noite. E Jesus fala, olha, eu vou me retirar, vou para um monte, né? Quero orar, quero ter o meu momento a sós, mas vocês entrem no barco e vão embora, atravessem para o outro lado. Até porque eles estavam num lugar deserto, onde não tinha onde dormir, onde não tinha onde eles ficarem ali, onde eles repousarem, né? Então fala, vão e eu vou ficar por aqui. E, né, o relato mostra aqui que eles estavam no barco, já estavam a uma longa distância, e Jesus depois vem ao encontro deles andando sobre as águas, né? E de cara, né, nos 3 evangelhos aqui, fala que o povo assusta. Os discípulos falam, meu Deus, é um fantasma, quem é esse, né? E começam a gritar de medo. E eu imagino que deve ser uma coisa assim que deve, meu Deus, né? Quem que é esse aí? Que é isso que está andando sobre as águas, né? E daí Jesus se revela, falando, né? Coragem, sou eu, não tenham medo. E é legal que Mateus mostra que Pedro então fala, né? Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro por sobre as águas, né? Até no episódio do The Chosen mostra que esse momento aqui Pedro estava tendo um conflito, né, dentro dele, assim, sobre realmente confiar em Jesus Cristo, né? E aqui mostra que Pedro, tipo assim, eu quero provar disso, eu quero provar realmente do teu poder. Então, se realmente é o Senhor, faça com que eu também ande sobre as águas, né? E o Senhor fala, venha. Então, isso eu acho muito legal, gente, porque, como a Sayuri falou ali também, do envio dos 12 discípulos, tudo que Jesus fez, ele nunca guardou para si, né? Ele compartilhou com todos aqueles que acreditam nele, né? Que confiam nele. Até quando ele fala para os discípulos irem, ele fala, tudo que eu faço, né, vocês também farão em meu nome. Eu dou a vocês essa autoridade que vem do Pai, né? De curar os doentes, de expulsar os demônios, inclusive fala também de ressuscitar os mortos, né? E aqui Pedro, né, vai ao encontro dele andando, e é legal que mostra aqui na escritura de Mateus que quando Pedro reparou no vento, né, quando Pedro olhou em volta, viu as ondas, viu o vento forte, ficou com medo e começou a afundar. E ele gritou, Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Essa palavra para mim, tipo, né? Por que você duvidou? E a nossa vida é muito isso, né? Deus nos dá essa
esse poder e essa autoridade que tem no nome dele, ele nos dá, né, para que a gente, todo aquele que nele crê, né, confessar o nome dele como o único Salvador, né, e for falando do amor dele, né, ele nos dá essa autoridade. No entanto, em algum momento você duvidar, você olhar mais para as aflições, mais para o vento, mais, né, para os problemas que estão ao seu redor, porque isso é uma coisa muito clara. Pedro estava andando, olhando para Jesus, seguindo ali, olhando para ele, mas em um momento, diz aqui na palavra, né, que ele ficou com medo ao olhar em volta, a reparar na tempestade que ele estava passando ali, e ele andando, e ele começa a afundar, né? E Jesus fala: por que você duvidou? Então isso para mim assim, é um resumo do nosso caminhar com Jesus. Em muitos momentos, né, Deus nos dá infinitas provas do poder dele, nos dá infinitas provas de quem ele é, e nós muitas vezes estamos ali no caminhar, olhando para ele, seguindo, tudo bem, né? tudo tranquilo. Tudo tranquilo, mas quando você se perde, você duvida de algumas coisas, ao olhar os problemas, né, as aflições que você tem, você começa a duvidar de quem ele realmente é, você começa a duvidar da autoridade que ele te dá, você começa a duvidar do poder que ele tem, né? Então é uma parte que me chama muita atenção. Isso daqui. E para terminar ali, o capítulo 14 fala que depois deles atravessarem o mar, chegaram, né, do outro lado ali, que é Genezaré, e quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam imediatamente a notícia em toda aquela região e trouxeram os doentes. Até, inclusive, eu acho que em Lucas fala que as pessoas que estavam lá com Jesus na multiplicação dos pães, quando vê que eles não estão mais ali naquele deserto, né, no lugar onde eles encontraram, atravessam, vão atrás dele também, querendo continuar seguindo ele, querendo ali continuar ouvindo sobre as coisas que ele tinha, né? E é engraçado que em Lucas fala, né, relata que muitas pessoas viram os 12 discípulos partindo no barco e Jesus não partindo com ele. E quando chegam no outro lado, né, em Genezaré, falam que só vê um barco. No entanto, Jesus está com os discípulos. Então, assim, é mais o próprio povo, a própria sociedade confirmando ali que Jesus andou sobre as águas. Exatamente. E depois a gente vai para Marcos 6, né? Lemos ali Marcos 6, do versículo 7 ao 56, que começa ali falando sobre Jesus enviar os 12 discípulos, que já comentamos aqui no momento de falar da leitura de Mateus 10, do versículo 1 ao 15, e lemos também em Lucas 9, do 1 ao 6, então a gente não vai repetir novamente, né? Assim como Herodes ordenar a morte de João Batista, que a gente leu aqui do versículo 14 até o versículo 29 em Marcos 6, e que a gente também leu em Mateus 14, do 1 ao 12, e em Lucas 9, do versículo 7 ao 9. Lemos também sobre Jesus alimentar 5.000 homens, além das mulheres e crianças, que foi o que o Jason recém falou, né? Que é a divisão dos pães e dos peixes, que lemos ali em Mateus 14, do 13 ao 21, Lucas 9, do 10 ao 17 e também em João 6, do 1 ao 15. E finalizamos ali em Jesus andar sobre as águas, né? Que foi lido também em Mateus 14, do versículo 22 ao 33 e em João 6, do versículo 16 ao 21. E depois nós lemos Lucas, do capítulo 9, do versículo 1 ao 17. Do versículo 1 ao 9 fala sobre Jesus enviar os 12, que foi o que a Sayuri explicou e leu também em Mateus 10. E aqui, gente, que é aquela parte que eu falo, que Herodes, né, no versículo 7 ainda fala, Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo. Então, quando Jesus envia os 12, a fama, né, sobre a cura, sobre o que os 12 discípulos estavam fazendo, começa a se espalhar. E alguns falam até, né, fala ali, algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado. E Herodes, né, no versículo 9 fala, mas Herodes disse, João eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Então aqui mostra, né, essa parte até que eu comentei de Herodes, depois de decapitar, né,
João Batista querendo saber quem que era esse que ainda continuava falando, né, sobre as boas novas e curando e sendo ali profetas também. E aqui não, né, a gente não está falando nem só de Jesus, mas dos 12 discípulos que estavam espalhados entregando, né, a palavra de Deus. E depois, no versículo 10 ao 17, fala sobre a multiplicação dos pães, na qual a gente também já comentou que lemos e discutimos em Mateus 14. Exatamente. E depois fomos para João 6. Lemos esse capítulo inteiro, aonde começamos lendo sobre a divisão dos pães e dos peixes ali, que também já falamos em Mateus, em Marcos e aqui em Lucas, né, que acabamos de citar. Falamos também sobre Jesus andar sobre as águas, que também foi dito em Mateus e em Marcos. E agora a gente falou sobre 2 episódios onde só consta aqui em João, que foi sobre Jesus ser o verdadeiro pão do céu e a murmuração dos judeus, né? Aqui, né, gente, quando ele cita sobre ele ser o pão da vida, que começa ali do versículo 25, ele tá muito interligado também à parte da divisão dos pães. Porque ele até começa ali falando, né? Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus lhe respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, pois Deus, o Pai, o reconheceu. E aqui, gente, o que isso quer dizer, né? Naquele momento da divisão dos pães e do peixe, foi assim, maravilhoso, foi um milagre extraordinário, né? Porque a gente viu ali, igual a gente falou, que não alimentou só 5.000 homens, tinha crianças e mulheres, então foi mais de 10.000 pessoas alimentadas num princípio de 5 pães e 2 peixinhos. Então, assim, a olhos naturais, isso seria impossível, né? E ali as pessoas se alimentaram, se fartaram, porque chegou até sobrar os 12 cestos, e ali as pessoas ficaram maravilhadas. E quando Jesus as encontra do outro lado do mar e elas os questionam sobre isso, Jesus sabe o que está no nosso coração, gente. Isso a gente nunca pode esquecer. Jesus analisa primeiro o nosso coração. E ali no coração delas não estava, vamos dizer assim, sobre o que Jesus estava ensinando, mas sim sobre o que eles estavam alimentando elas. Então, por isso que Jesus fala sobre isso, né? De vocês quererem comer o que é para a vida e não para o que estraga, que é de alimento sólido ali e tudo mais. Então, novamente a gente vê Jesus falando de uma forma espiritual, né? E não carnal, né? Exatamente. E aí ele até fala, né, sobre o que aquelas pessoas estavam perguntando, né? Que sinal milagroso mostrará para que o vejamos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram maná do deserto. Como está escrito, ele lhes deu a comer o pão dos céus. E Jesus ali meio que até que se ira, né? Fala assim, ó, em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu. E só um detalhe, né? É importante da gente entender que essa fala vem dos judeus, né? Ele até coloca no versículo 41. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus porque disseram, né, que ele era o pão. Porque ele vem falando, né, o que eu tenho para vocês não é o pão que vocês acabaram de comer, né, no dia anterior, mas é o pão da vida. Se vocês comerem desse pão da vida, né, ele fala isso no versículo 35, né, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Então, inclusive, é nessa parte que Jesus se declara sendo o pão da vida, né? Então, depois dessa fala, depois desse enredo, os judeus, né, que estavam ali ouvindo todo aquele, né, o povo seguindo, é aquele tipo assim, é quase vamos dizer, o advogado diabo, mas não é isso, né? Mas ele fala assim, tá, se você tá falando que é o pão da vida, então nos dê um sinal, porque os nossos antepassados tiveram um sinal, porque o pão caía dos céus para ele, e você, né? O que você dará para nós? Qual que é o sinal que você dá para a gente, né? E eles ainda continuam falando mais ali, né?
Este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer que desci do céu, né? Exatamente. E aí começa também essa murmuração dos judeus, né? Essa crítica dos judeus com Jesus, porque ele vai muito afinco ali falando que ele é o pão da vida. Então, além dele se declarar filho de Deus, né, que desceu do céu, ele ainda fala que ele é o pão da vida. E aí Jesus até fala, né? Parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito dos profetas, né? Todos serão ensinados por Deus. E ali ele até continua, né? Todavia, que quem comeu do pão lá, que vocês estão falando, do sinal milagroso lá no deserto que foi maná, eles morreram porque era um pão do céu. Mas eu sou o pão da vida, que quem comer de mim não é comer assim, tá, gente? É comer da verdade do que Jesus está falando ali, vai ter uma vida eterna. Tanto é que depois ele continua falando, quem comer do meu pão e beber do meu sangue terá a vida eterna, né? Vai ressuscitar no último dia. Então ali é aonde Jesus bota ainda mais o dedo na ferida ali junto com os judeus, porque já não bastava tudo o que os judeus estavam criticando, ele ainda se declarar pão de vida, né? Dar essa carne, né? Tanto é que ele coloca ali, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, lá no versículo 56, permanece em mim e eu permaneço nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. E, gente, nesse momento, causa ali um furdunço em Cafarnaum, né? Porque ele disse tudo isso na sinagoga de Cafarnaum. Então ele estava pregando, vamos dizer assim, dentro do templo. E ali muitos discípulos abandonam Jesus, que também é um outro episódio que só tem aqui em João, né? Que começa ali do versículo 60 até o 71. Que ao ouvirem, né, aquilo, os discípulos disseram, né? Dura é essa palavra, quem pode suportá-la? E ali... E é legal da gente entender assim, essa fala, né, desses discípulos, não se referindo aos 12 discípulos, tem duas coisas aqui muito intrigantes. Primeiro, porque Jesus falou que tinha que comer da carne dele e tomar do sangue dele. Então, tipo assim, primeiro parece um canibalismo isso, né? Então, tipo assim, os 12 discípulos... esses discípulos na qual se refere aqui, e muitas das pessoas que ouviram aquilo levaram essa fala para a parte literária, carnal, né? Para a visão carnal, de tipo assim, caraca, a gente vai ter que comer da carne dele, né? Tipo assim, daqui a pouco a carne dele vai acabar, porque todo mundo vai comer, o que vai vir? Então, tipo assim, era essa visão, né? Então, dessa parte de tipo assim, nossa, eu não vou beber do sangue, isso daí é quase um ritual, né? Tipo, de outras crenças, enfim. Então, tipo assim, é estranho isso que ele tá falando. E a outra também, né? A outra visão é de, tipo assim, ele realmente falar que ele era ali o Filho de Deus, que ele veio dos céus, né? Ele usa essa palavra, né? Porque até tem a fala ali no capítulo 6 que ele fala, eu sou o pão que desceu do céu. Então, tipo assim, a outra parte, né? Que muitos ali que seguiam Jesus acreditava que ele era só um grande profeta, né? Que ele poderia curar tal, mas que era muito semelhante ao que eles já tinham ouvido falar de Moisés, de Elias, de Eliseu. Então, tipo, Jesus era mais um que falava sobre as boas novas, que curava os doentes, tudo, mas que era um grande profeta. Então, quando ele se revela ali como um pão que veio do céu, sendo o pão da vida, sendo o Filho de Deus, então são essas duas coisas que fazem, né, aqui muitos discípulos, mas não se referindo aos 12, deixam de seguir Jesus. Exatamente. E aí ele até coloca no versículo 63, né? O espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite.
As palavras que eu disse são espírito e vida. Então, para dizer mais, né, que a forma que ele falou é forma espiritual e não carnal. E aquele que está aberto a receber, né, que receba aquilo como vida para o espírito dele, não criticando nessa parte, igual a gente falou, de comer e de beber sangue, atos aí, nada espirituais, né? E depois Jesus até vai continuando falando que ele já sabia sobre esse posicionamento e o que isso causaria. E a gente sabe, né, por tudo que a gente vai lendo, que Jesus não faz nada ali sem saber o que aquilo vai ocasionar, né? E ele já sabia a princípio, né, quais deles não criam e quem iria traí-lo. E ali ele é o único momento também que se refere, mostrando sobre ele já ter a ciência de que Judas Iscariotes iria trair ele, né? E ele até se posiciona para os 12 discípulos, agora sim para os 12 dele, que foi selecionado. E aí, vocês vão continuar comigo, né? Porque é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. E Jesus ainda pergunta aos 12, vocês também não querem ir? E aí é onde Simão Pedro fala para ele, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. E ali ele fecha assim gloriosamente, né? E Jesus ainda responde, não fui eu que eu escolhi vocês 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Se referindo aí à traição que seria futuramente de Judas Iscariotes. Mas até isso, gente, isso que a gente também não pode também esquecer e nem crucificar Judas ali. Ele fazia parte do propósito, senão Jesus não teria escolhido, né? Deus não teria direcionado para escolher Judas Iscariotes. Então era necessário ele estar entre os 12 e também trair Jesus ali, crucialmente na época da Páscoa, para ser o cordeiro que tira o pecado do mundo. E uma coisa que eu acho interessante da gente analisar também, que quem escreve, né, todo esse relato é João. E João, ele viveu aquilo tudo, né? Então, assim, ele escreve isso após todo o que passou, né, com Jesus Cristo, toda ali a crucificação e a ressurreição. E é interessante que tem coisas aqui que tá entre parênteses, né? Não sei se em todas as Bíblias, mas a minha tá colocando ali. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes. Então, tipo assim, eu imagino João vivendo aquilo quando Jesus fala, né? Tipo assim, todavia um de vocês é um diabo. Tipo assim, cara, como assim, né? O que Jesus está falando, né? Só que o tempo inteiro ele ia anotando aquilo, né? E colocando ali, né? No livro dele. Só que depois, né? Depois que tem a traição. Depois que tem tudo, ele entende, né? E Jesus vem... volta lá nas Exatamente. anotações e fala, o diabo, agora eu sei. Exatamente. Então, assim, na nossa leitura, a gente já tem, tipo assim, esse spoiler, né? Porque João também depois vem e relata isso, mas a gente é legal de ter uma visão, assim, do que estavam vivendo naquele período antes de saber tudo o que iria acontecer. Então, a gente tem uma visão muito de, tipo assim, Jesus aqui falando que ele era o pão da vida porque ele ia ser crucificado e tal, mas a gente tem que tentar ver também, para entender a escritura, a visão que o pessoal tinha. Muitos, naquele momento, nem os discípulos dele queriam aceitar que ele seria crucificado, né? Então é legal só da gente ter essa lente também na hora de estar lendo a escritura. Exatamente, eu acho que é isso que a gente tem para compartilhar com vocês hoje. Essa leitura foi um tanto mais longa e explicação também longa, então já te convido para você estar curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o seu sininho para estar conosco nos próximos episódios, viu? Beijo, tchau! Oiê, parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso BíbliaCast. Aqui do lado eu já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos!
Tchau!